Olá, nesse episódio eu vou falar sobre técnicas analíticas. Eu sou Armelle Decop e eu ajudo profissionais multidisciplinares a crescerem profissionalmente para funções executivas. E isso eu faço através do desenvolvimento de competências analíticas e estratégicas. Técnicas analíticas, por que esse tema é de fundamental importância quando a gente quer crescer profissionalmente? Porque a gente precisa entregar e demonstrar valor para o negócio. E esse valor, ele é gerado através da produção de alguma inteligência. Essa inteligência somente é produzida se a gente tiver algumas ferramentas analíticas e estratégicas à disposição. E essas ferramentas são técnicas analíticas. Então, graças à aplicação de técnicas analíticas, a gente vai poder realmente extrair essa inteligência para o negócio, para fundamentar decisões diversas, e essa inteligência ela representa valor para o negócio, para a alta liderança da organização. É dessa forma que a gente vai conseguir se destacar na organização, sabendo produzir inteligência. Então, para isso, a gente precisa saber que essa produção de inteligência não é algo abstrato, a gente não faz de qualquer jeito. A gente tem todo um conjunto ferramental, mas não são ferramentas que vão nos fazer simplesmente gerar relatórios informativos, não? São ferramentas analíticas e que vão nos permitir realmente chegar a uma orientação muito precisa para diversas tomadas de decisões executivas. E aí, vejam bem, a gente tem mais de 200 técnicas analíticas à disposição, então a gente tem ferramentas de sobra. E a gente precisa ser capaz de selecionar qual ou quais técnicas analíticas vão ser melhor adaptadas para cada caso, para cada tipo de decisão a ser embasada. A gente vai precisar ser capaz de montar um quebra-cabeça analítico muitas vezes, porque não é só aplicando um único modelo analítico, uma única técnica, que muitas vezes vai resolver, vai poder direcionar assertivamente uma certa tomada de decisão, e muitas vezes acoplando uma técnica analítica a uma segunda, uma terceira, uma quarta. Então a gente vai precisar entender qual que é o objetivo de cada modelo analítico, qual que é o seu passo a passo para poder aplicar esse modelo analítico, o que seria adaptável à nossa realidade em relação a esse modelo. E a partir desse entendimento, desse domínio, a gente vai conseguir costurar, ou seja, escolher quais seriam os modelos mais adequados para a gente poder produzir essa inteligência conforme a natureza da decisão que a gente tem que apoiar. E aí tem várias considerações relativas a essa questão de técnicas analíticas, é isso que eu queria trazer para vocês. Então, primeira coisa, né? Vocês devem conhecer muitas, ou pelo menos algumas técnicas analíticas, e são técnicas que muitas vezes não foram desenvolvidas para a função de produzir inteligência, são técnicas que foram desenvolvidas para uma outra finalidade. Por exemplo, de um jeito bem simplificado, a SWOT. Só que assim, é um modelo que foi desenvolvido para fins de gestão, para fins de planejamento, muitas vezes planejamento estratégico. Então, para a gente poder produzir inteligência, esse modelo SWOT clássico, ele não serve. A gente vai ter que adaptar esse modelo. Tanto é que inteligência, para a gente poder gerar valor para o negócio e embasar decisões executivas, nós usamos a SWOT adaptada ao contexto de inteligência. E isso é o caso para uma multidão de técnicas analíticas que foram desenvolvidas por diversos autores, às vezes consultorias, mas para uma outra finalidade. Então, se a gente pretende usar um tal modelo, não vai servir usar ele ao pé da letra, e sim mediante adaptações. E a gente precisa se capacitar analiticamente para entender como fazer essas adaptações, se elas não forem prontas em modelos adaptados já. Então, saber adaptar modelos analíticos é um componente das nossas habilidades analíticas. Uma outra questão é, para a gente poder selecionar e roteirizar a aplicação dessas técnicas analíticas, também a gente precisa de habilidades analíticas. Então, de acordo com a natureza da decisão que a gente vai ter que fundamentar com a produção de inteligência, a gente vai ter que entender o que a gente vai precisar produzir em termos de insights, o que a gente chama de opções e recomendações
para a tomada de decisão e a partir da natureza desses insights que a gente vai precisar gerar, nós vamos precisar ser capaz de selecionar modelos analíticos pertinentes, conforme o propósito ou objetivo de cada um deles. Porque a aplicação de cada modelo analítico vai trazer um pedaço do quebra-cabeça analítico que vai nos permitir trazer, né, o fundamento para a tomada de decisão executiva. Então, isso requer também domínio analítico e estratégico para que a gente seja capaz de trazer os modelos mais pertinentes no contexto de uma certa tomada de decisão. Se a gente não encontrar modelos analíticos suficientemente adequados para o contexto de uma certa tomada de decisão, é também da nossa capacidade de saber desenvolver novos modelos analíticos. Isso faz parte da competência de um profissional analítico e estratégico. Muito do meu trabalho como consultora e facilitadora de treinamentos é voltado justamente para a geração de novos modelos analíticos. Organizações me contratam para que eu possa desenvolver modelos adequados à realidade da tomada de decisão executiva da organização, porque nem sempre técnicas existentes serão suficientes no seu formato, na sua quantidade para fundamentar certos processos decisórios. Então, faz muito parte da nossa aptidão como profissionais analíticos e estratégicos de poder desenvolver novos modelos, adaptados ao contexto decisório da organização. Outra consideração importante: eu preciso saber manipular ferramentas tecnológicas para poder usar essas técnicas analíticas? Nem sempre. Aliás, muitas das técnicas analíticas não requerem domínio de ferramentas tecnológicas, porque são ferramentas muito mais estratégicas na sua natureza e basta a gente saber aplicar o roteiro passo a passo da técnica sem usar, né, o computador. A gente pode fazer isso de um jeito descomplicado até, com post-its, com uma abordagem de design thinking, para construir, né, o raciocínio analítico e o procedimento analítico e envolver pessoas nesse processo analítico, sem usar o computador sequer. Então, nem sempre é necessário conhecer ferramentas tecnológicas para aplicar técnicas analíticas. Tem uma multidão de técnicas analíticas e estratégicas que você vai poder aplicar sem domínio sequer de ferramentas tecnológicas. Mas aí, em quais casos o domínio de tecnologias diversas, de plataformas, de aplicativos, de ferramentas tecnológicas seria necessário? Porque às vezes a gente vai precisar manipular bancos de dados, né? Então, assim, bancos de dados no Excel nem sempre precisa ser uma plataforma super sofisticada. Então, o domínio do Excel é algo ao nosso alcance, é algo que todos podem aprender, tá? E às vezes algumas técnicas analíticas vão requerer esse domínio do Excel para fazer manipulações em certos bancos de dados. Outras vezes a organização vai ter dados hospedados em plataformas mais sofisticadas e que vão requerer realmente aí sim saber manipular certas ferramentas. Mas será que a gente precisa saber manipular essas ferramentas? Também nem sempre. A gente pode ter outros profissionais dedicados a essa manipulação tecnológica dentro do negócio. E a gente é parceiro desse tipo de profissionais dentro da organização, que vai saber manipular muito bem plataformas, bancos de dados. E aqui a gente está falando de machine learning, de ciência de dados, de big data e assim por diante. Então a gente vai ter profissionais dedicados dentro da organização à manipulação dessas tecnologias e plataformas. A gente não vai precisar fazer isso por conta própria. O nosso trabalho ele é muito mais voltado para a extração de valor a partir desses bancos de dados todos. E isso requer competências analíticas e estratégicas que são as nossas, que a gente vai aprimorar, que a gente vai otimizar. E muitas vezes eu vejo profissionais me falando: eu vou fazer um curso de Power BI, eu vou fazer um curso de Tableau, eu vou fazer um curso e assim por diante, uma multidão de cursos técnicos. Isso agrega sim, né, as nossas entregas, mas novamente, para a gente entregar valor, isso é muito insuficiente, tá certo? Isso não é a essência das competências que um profissional que almeja se tornar um executivo tem que incorporar. Mas isso é válido no sentido
de nos trazer, né, uma manipulação muito mais autônoma, sem a gente sempre ter que precisar de alguém dentro da organização. Então, para a gente desenvolver autonomia na manipulação de certas ferramentas, às vezes sim, é importante a gente ter o domínio de certas ferramentas. Vale a pena a gente investir num curso sobre isso, mas, novamente, isso não vai resolver nossa problemática de alcançar uma função executiva. A gente vai precisar de habilidades analíticas e estratégicas para extrair valor a partir de bancos de dados que a gente pode sim manipular com tais ferramentas, que nem o Power BI, etc. Graças ao nosso domínio de tais ferramentas, a gente vai também poder trazer dados de um jeito mais visual. Então, tem muitas ferramentas voltadas para visualização de dados, para criação de dashboards, etc, etc. E também isso é um passo importante, né? Quando a gente quer automatizar certas questões informativas e de dados. Se a gente tiver esse domínio, se a gente desenvolver esse domínio, ok, a gente novamente se torna mais autônomo na criação, né, de ferramentas de visualização de dados. Mas, novamente, isso não constitui a essência da bagagem ferramental que um potencial executivo tem que ter. Agora eu vou detalhar uma técnica analítica e mostrar como extrair valor a partir de sua aplicação para embasar tomadas de decisões executivas. Então, primeira consideração, a gente aplica uma técnica analítica porque isso vai nos permitir extrair insights no formato de opções e recomendações para embasar decisões diversas, decisões executivas, claro. E a aplicação de uma técnica analítica tem que ocorrer no contexto de uma problemática a ser resolvida e que vai requerer que haja uma tomada de decisão. Ou seja, ao contrário do modelo SWOT clássico, a gente não vai aplicar o modelo de forma generalista, esse de forma específica no contexto de uma problemática. O primeiro passo, então, é captar a percepção do mercado sobre o que poderia ser oportuno ou arriscado para o negócio no contexto da problemática. Então, a gente vai primeiro levantar as dimensões externas ao negócio. Numa abordagem analítica, a gente sempre adota uma perspectiva de fora para dentro, nunca de dentro para fora, já enviesada com achismos internos, conforme muitas vezes a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Então, ao a gente aplicar a SWOT adaptada, a gente vai trazer uma perspectiva de fora para dentro. A gente vai trazer a percepção do mercado sobre o que a gente tem de oportunidades e ameaças no contexto da problemática sendo resolvida. É claro que a captação da percepção mercadológica requer essencialmente dados primários, ou seja, coletados das fontes de interesse. O que poderiam ser fontes de interesse no mercado? Clientes atuais e potenciais, parceiros, intermediários diversos, formadores de opinião e assim por diante. Então, a gente vai ter que ouvir a voz do mercado sobre o que a gente tem de oportuno e arriscado no contexto da problemática. Uma vez que a gente levantou essas dimensões externas, a técnica analítica, nós vamos proceder a entender também qual é a percepção mercadológica sobre o que a gente tem de forte e de frágil por dentro. Como que a gente é percebido em termos de forças e fragilidades? Porque a gente pode achar coisas, mas o mercado pode perceber isso diferentemente. E o que importa, afinal das contas, o que a gente acha ou o que o mercado percebe? É claro, importa o que o mercado percebe, para que a gente possa desenvolver inteligência no formato de opções e recomendações ou para consolidar uma percepção quando ela nos é favorável ou então para corrigir ou melhorar uma percepção quando ela nos é desfavorável. Isso é todo o intuito da aplicação de uma técnica analítica como essa SWOT adaptada. Então, vale a percepção mercadológica, mesmo quando a percepção não equivale à verdade. Pensem nisso, nem sempre a percepção equivale à verdade. Tanto faz, vale a percepção nessa técnica analítica. Então, novamente, para a gente poder entender a percepção sobre o que a gente tem de frágil e de forte por dentro, nós vamos requerer uma coleta essencialmente primária de dados obtidos diretamente das fontes de interesse. Claro, existem dados secundários que podem nos ajudar a entender a percepção? Sim, existem dados secundários também.
Mas é raro quando esses dados secundários, ou seja, dados já disponíveis, que já foram levantados por alguém, disponibilizados em algum lugar para o nosso acesso, é raro quando esses dados sejam exatamente sob medida para a gente tratar da nossa problemática, né? Mas às vezes existem, por exemplo, dados obtidos através de uma pesquisa de NPS, Net Promoter Score, ou dados obtidos através de uma pesquisa de satisfação. Não são dados secundários e vão nos ajudar até um certo ponto a entender como que a gente é percebido. Então, levantar essas dimensões analíticas, duas externas e duas internas, vai requerer, de fato, dados primários. Isso vai representar o primeiro grande bloco analítico da aplicação da SWOT adaptada. E feito isso, levantadas as dimensões, a gente vai ir para um segundo bloco analítico dentro da SWOT adaptada, que é justamente uma extensão analítica e que não consta no modelo clássico. E essa extensão analítica ela vai consistir na formulação de 4 questões-chave. E a partir das respostas que nós vamos obter a essas perguntas, nós vamos conseguir extrair esse valor tão esperado e fazer uma entrega diferenciada para fundamentar tomadas de decisões executivas. Então, a primeira questão, a primeira pergunta que a gente vai levantar é o que a empresa pode fazer? O que a empresa pode fazer em função das forças e fraquezas previamente levantadas e de acordo com a percepção mercadológica. E a resposta a esta primeira pergunta vai ser da gente gerar opções de ações. O que a empresa pode fazer? Ela pode fazer A, B, C, D. Então, em resposta a esta primeira pergunta, a gente vai trazer opções de ações, atitudes que a organização poderia adotar. Sempre lembrando que nós estamos dentro do contexto de uma problemática, não no absoluto, né? Feito isso, a gente vai para a segunda pergunta. Essa segunda pergunta muda o tempo do verbo. O que a empresa poderia fazer? O que a empresa poderia fazer? Isso em função das oportunidades e ameaças previamente mapeadas e de acordo com a percepção mercadológica também. Então, em função dessas oportunidades e ameaças, a gente vai trazer uma nova lista de opções de ações. O que ela poderia fazer? Qual que é a diferença entre as primeiras opções e essas que a gente vai gerar agora? O que a empresa poderia fazer? Ela poderia fazer em médio e longo prazo. Então, é o prazo dessas ações que difere. Né? O que ela pode fazer desde já, em função das forças e fraquezas que ela tem, percebíveis pelo mercado. O que a empresa poderia fazer com um prazo um pouco além, um horizonte de tempo médio e longo. E aí nós vamos trazer opções de ações em resposta a esta segunda pergunta. Ela poderia fazer E, F e G. Terceira pergunta no contexto da técnica analítica SWOT adaptada, o que a empresa quer fazer? Afinal das contas, qual que é a sua intenção estratégica? O que a gente deve considerar em termos de intenção no contexto da problemática? E aqui, em resposta a esta terceira pergunta, então a gente vai trazer elementos e que trazem esse direcionamento estratégico escolhido pelo negócio, que podem ser a missão, a visão, valores da organização, alguma diretriz, alguma meta, tudo isso novamente pertinente no contexto da problemática sendo resolvida. E a última pergunta desta extensão analítica da SWOT adaptada é o que outros esperam que a empresa faça no contexto do kit. Quem são esses outros? São os principais stakeholders no contexto da problemática. Quem que poderiam ser? Stakeholders internos e externos ao negócio. Então, a gente vai ter que relacionar quem são os principais stakeholders no contexto da problemática sendo resolvida e nós vamos ter que também acoplar a cada um desses stakeholders a expectativa que ele teria em relação ao que a gente faria. E aí, em resposta a esta última pergunta, então, nós vamos ter itens de consideração. Quem são os stakeholders e o que eles esperam que a gente faça. Então, vejam bem, esta extensão analítica ela vai partir das dimensões externas e internas previamente levantadas.
E aí, ela vai consistir na formulação de 4 questões-chave. Trazer as respostas a cada uma delas vai nos trazer mais perto de gerar valor para o negócio e resolver a problemática e embasar a decisão executiva que vai ter que ser tomada. Nós vamos ter conjuntos de opções de ações e nós vamos ter também a orientação estratégica escolhida pelo negócio e as expectativas dos principais stakeholders. Nós vamos ter que juntar esses 4 conjuntos de respostas e trazer insights finalísticos no formato de opções e recomendações. Essas opções e recomendações vão representar tremendo valor para a tomada de decisão executiva. Não se trata da gente gerar ações no mais do mesmo. São opções de ações diferenciadas, às vezes inovadoras, que a gente vai trazer para embasar uma tomada de decisão executiva e voltada para a resolução de alguma problemática. Então, ser capaz de extrair valor no formato de inteligência para embasar decisões executivas a partir da aplicação de técnicas analíticas vai te colocar, sem dúvida, na trilha executiva. Vai mostrar seu valor para o negócio e vai fazer com que a organização queira reter você como talento. Sendo assim, investe no desenvolvimento de suas competências analíticas e estratégicas. Eu trouxe um exemplo de uma técnica analítica, mas lembra, a gente tem mais de 200 à disposição e a gente pode também desenvolver novas técnicas analíticas para resolver problemáticas que tendem a ser cada vez mais complexas nesse ambiente empresarial e mercadológico.